Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal Matheus Resolve, tá? E hoje, pessoal, para a gente fazer a nossa primeira edição do Matheus Revisa, tá? O Matheus Revisa, a gente vai conversar a respeito de alguns conceitos de matemática, de física aí, para te ajudar nas avaliações externas, avaliações internas da sua escola e outras provas aí. Primeira edição, pessoal, vamos falar um pouquinho sobre noções que nos ajudam a compreender melhor o ciclo trigonométrico e a trigonometria do ciclo trigonométrico. Então, bem do início mesmo, a gente vai tentar entender hoje algumas noções de arcos e ângulos. Vamos nessa? Galera, não deixa de deixar o seu like, deixar a sua inscrição e vamos juntos. Bom, galera, a primeira coisa aí que a gente tem que discutir a respeito dos arcos de uma circunferência, também a sua relação com os ângulos, é a gente entender o que de fato é o arco de uma circunferência, tá? Então, para matemática, pessoal, nós podemos entender o arco de circunferência como sendo parte do comprimento total de uma circunferência, tá? Circunferência. De uma circunferência. Galera, parte do comprimento total de uma circunferência. Se eu falo que é parte do comprimento total, eu não estou falando da palavrinha comprimento aqui, ó. Comprimento, né? E o comprimento, pessoal, é uma medida linear, tá? Ó, medida linear. Ou seja, qual unidades que nós podemos utilizar para poder medir um arco de circunferência? As mesmas medidas lineares do comprimento, como centímetro, metro, decímetro e assim por diante, tá? Quilômetros e outras medidas lineares. Só que, diferente dessas medidas de comprimento mais simples, que são medidas em linha reta, o arco de uma circunferência, a gente precisa dizer que ele é delimitado a partir de um ângulo, tá? De um ângulo. A partir de um ângulo, tá? E como isso acontece, Matheus? Vocês poderiam perguntar para mim aí como isso acontece. Galera, imagina que eu tenho essa circunferência aqui, tá? E nessa circunferência, como toda circunferência, nós temos um ponto central, esse pontinho aqui. E aí eu vou construir um ângulo a partir desse ponto central. Por exemplo, esse ângulo aqui, ó, tá? Um ângulo de abertura central, vou colocar aqui ele em verde, tá? Um ângulo que eu vou chamar de alfa. Pessoal, esse ângulo alfa, se a gente for analisar na minha circunferência, ele é correspondente a uma medida linear aqui, ó, da minha circunferência, tá? Da fronteira da minha circunferência. De modo que, se eu abro mais esse ângulo, isso gera uma outra medida de arco, tá? Olha só, se eu abrir ele mais aqui, ó, e falar que ele é tudo isso, gera esse pedaço aqui a mais, tá? O que eu tô querendo dizer com isso, pessoal? Tô querendo dizer que quanto maior for, tá? Quanto maior for o ângulo que descreve um arco de circunferência, maior também vai ser o comprimento desse arco, tá? Eu vou chamar esse arco de L, tá? Então daqui até aqui nós temos o arco L, tá? Ou seja, nós temos uma relação diretamente proporcional entre o comprimento do arco e a medida angular que o gerou, tá? Então, primeira coisa que a gente tem que entender, pessoal, que há uma diferença entre o arco e o ângulo que o gera, tá? Então nós temos que entender que o ângulo, pra gente, ele vai ser medido pelas medidas de ângulo normal, por exemplo, graus ou radianos. Vamos adotar aqui, pessoal, o radiano, tá? O radiano. Porque em uma expressãozinha específica, a gente vai precisar utilizar a unidade radiano para poder lidar com os ângulos. Enquanto a medida do meu arco depende aí do exercício que você estiver fazendo, depende do contexto no qual você estiver estudando. Vou colocar aqui, por exemplo, o centímetro, tá? Um exemplo, não é uma convenção geral.
apenas um exemplo, centímetro. Pessoal, sabendo que essas duas coisas têm uma relação diretamente proporcional e que o meu arco ele é delimitado, ele é descrito a partir de uma abertura angular, nós podemos começar a pensar em uma expressão que envolva tanto o arco quanto o ângulo, para a gente poder, a partir do ângulo, conseguir encontrar a medida desse meu arco, tá? E aí nós temos a seguinte expressão, pessoal, e a gente vai estudar ela um pouquinho melhor na próxima folha do nosso caderno aqui, tá? Nós temos essa expressão, pessoal, a medida de um arco é igual à medida angular em radianos, estou usando a letra alfa aqui, vezes o raio da circunferência, tá? Vamos ver se as coisas batem com o que a gente discutiu. Raio de uma circunferência, pessoal, é uma medida... Raio é uma medida linear, né? Med linear. Linear. O ângulo, pessoal, é uma medida angular, tá? Que precisa, nesse caso, estar em radiano. Beleza? Nós necessitamos obrigatoriamente estar em radiano. Para gerar o meu arco, que a gente já discutiu, que é parte de um comprimento de uma circunferência, ou seja, também é uma medida linear, né? Medida linear. Beleza, Matheus. E aplicações dessa expressãozinha aí? Como que a gente vê isso acontecendo de verdade em exercícios e outros lugares mais? Então aqui, pessoal, ó, um exemplo para a gente discutir, tá? Um exemplo para a gente discutir que vai servir para a gente entender uma relação que a gente também já estudou a respeito de circunferências. Então, novamente, pessoal, vamos imaginar que temos uma circunferência aqui e essa circunferência ela vai ter uma medida de raio para a gente, tá? O raio dela vai ser o de 10 centímetros, beleza? Raio 10 centímetros, tá? E aí a pergunta que a gente costumava ver até então, né? Qual é o comprimento dessa circunferência, né? Qual o comprimento da circunferência? Qual o comprimento da circunferência? E aí você poderia falar, pô, Matheus, isso aí eu vi no 8º ano, cara, tranquilo. O comprimento da circunferência é 2π vezes r, né? Galera, essa expressão aqui, ó, 2π vezes r, será que ela tem algo de semelhante com essa nossa expressão aqui do arco de uma circunferência? Vamos analisar lá no nosso exemplo. Olha só, galera. O arco da minha circunferência, ele não é uma medida de comprimento, uma medida linear. Olha só, o comprimento de uma circunferência também é uma medida linear. Então aqui temos uma medida linear, não é? Medida linear. Por outro lado, pessoal, o raio de uma circunferência, ele também não é uma medida linear. Med linear. É, né? E aqui nós temos 2π, né? Às vezes a gente acha que esse 2π está aqui por acaso, pessoal, mas não é não. O 2π, ele também é uma medida angular em radianos, tá? Lembrando que 2π em radianos é a mesma coisa que 360 graus, tá? 360 graus. Pô, Matheus, então quer dizer que, na verdade, quando eu calculava o comprimento de uma circunferência, na verdade eu estou calculando o valor do arco equivalente, tá? O valor do arco equivalente a um ângulo de abertura de 2π? Sim, cara. Até porque o ângulo de abertura de uma circunferência completa, qual é? Olha aqui, ó. Não é um ângulo perfeitinho aqui, ó, 360 graus, ó, começa aqui e termina aqui. Ou seja, pessoal, essa relação aqui, na verdade, ela é basicamente equivalente à nossa relação L igual a alfa vezes R. A diferença é que nesse caso aqui, no caso de uma circunferência completa, o ângulo ele é 2π e o L, que seria o meu arco, a gente chama de comprimento de uma circunferência.
Tá bom, Matheus, resolve o exercício. Vamos lá, galera, vamos resolver essa parada. Então, se eu sei que o comprimento da minha circunferência é 2π vezes r, eu posso substituir aqui, né? 2 vezes π vezes o raio, que é 10, e eu tenho que o comprimento dessa circunferência, vai valer 2 vezes 3,14 aproximadamente, tá? Vezes 10. Isso vai dar, pessoal, 2 vezes 3,14, 6,28, vezes 10, 62,8 centímetros, tá? 62,8 centímetros, beleza? Exemplo prático. Mais um exemplo, vamos lá? Vamos falar então de segundo exemplo, um arco então. Como eu calculo, exemplo 2 aqui, tá? Exemplo 2. Como eu calculo então o arco de uma circunferência, tá? Vamos de novo aqui, pessoal, imaginar uma circunferência, tá? Vamos falar que essa circunferência aqui, ela vai ter raio. Ela vai ter o raio, pode ser 10 centímetros, não tem problema, tá? 10 centímetros, R igual a 10 cm. E aí, a gente poderia perguntar qual o arco, qual o comprimento do arco, tá? Comprimento do arco gerado por um ângulo de 180 graus. Qual o comprimento de um arco gerado por um ângulo de 180 graus? Pessoal, a gente precisa ter uma noção aí que um ângulo de 180 graus, ele é equivalente a basicamente meia circunferência. Olha só, se eu fosse pensar aqui, ó, meu ângulo de 180 graus seria equivalente a essa parte em roxo aqui que eu tô tentando desenhar aqui certinho para vocês, tá? Ou seja, o meu ângulo de 180 graus, ele vai precisar também ser convertido em radianos. E como eu converto um ângulo de graus para radianos? Pessoal, regra de 3 simples, tá? Por quê? Porque π radianos é igual a 180 graus, tá? E aí, se você tiver qualquer outro ângulo, você pode estar fazendo uma regra de 3. Por exemplo, 225 graus. Vamos imaginar que você quisesse saber 225 graus, quanto é em radianos. Ó, x em uma regra de 3, multiplico em cruz. E aí, nesse caso, ficaria com π vezes 225 igual a 180 vezes x. Isolo o x e encontraria o valor aí desse meu ângulo em radianos, tá? Porém, não é isso que esse meu exemplo pediu. Esse exemplo simplesmente pediu qual que é o valor do arco, o comprimento do arco gerado por um ângulo de 180 graus. Então, vou aplicar a expressão, ó, L igual a alfa vezes R. O L é o que eu quero saber. Quanto vale o meu alfa? 180 graus em radianos, π radianos, tá? Quanto vale o raio? 10, tá? E aí o comprimento desse arco seria 3,14 vezes 10, tá? 3,14 vezes 10 aproximadamente, que daria aí aproximadamente 31,4. O que, galera? O raio está em centímetros? 31,4 centímetros de comprimento, tá? E aí poderiam te pedir também para desenhar que arco é esse. Galera, se é um arco de 180 graus, ó, vou pintar ele aqui em verde, ó, meia circunferência. Esse seria o arco que eu medi, porque aqui dentro tem um ângulo de π radianos, que é 180 graus. Galera, espero que de alguma forma essa nossa breve videoaula tenha te ajudado a revisar alguns conceitos a respeito de arcos e ângulos, né? Focando aí no comprimento do arco de uma circunferência. Não deixa de se inscrever, deixar o seu like e na próxima veremos aí um pouco melhor sobre o radiano, beleza? Forte abraço e valeu!